Olá, pessoal. Eu sou a professora responsável por essa disciplina. Eu me chamo Débora e eu estive com vocês no primeiro tópico falando sobre as representações sociais da pessoa com deficiência ao longo da história. Dentro desse tópico, foi possível perceber que a pessoa com deficiência, o conceito de deficiência, ele está estritamente relacionado com a visão que aquela sociedade tem da diferença. A concepção e a imagem que aquela sociedade tem da pessoa com deficiência. Então, a sua inserção na sociedade, os papéis sociais que essa pessoa vai desempenhar, está extremamente ligado com a imagem que a sociedade tem desta pessoa, que tem a ver também com todo o contexto social, histórico e econômico daquele período em questão. Todavia, dentro de cada momento desse, foi possível perceber o surgimento de paradigmas no que se refere à inserção dessas pessoas com deficiência na sociedade, que vão desde o paradigma da exclusão, onde a gente pôde perceber que essas pessoas ficavam excluídas de toda a sociedade, de todo o atendimento, isoladas, até a segregação, integração e inclusão. Nós vamos nessa aula falar sobre cada um desses paradigmas, trazendo um pouco para a nossa realidade, porque sabemos que esses paradigmas eles não ficaram inertes e enraizados no momento histórico em que eles surgiram. Pelo contrário, eles perpassam por toda a história. Há momentos e situações em que esses paradigmas eles estão justapostos, inclusive. Então, nós vamos analisar de forma didática os 4 paradigmas de acordo com o que nós conseguimos perceber na nossa realidade. Bem, o primeiro paradigma é o paradigma da exclusão. Nesse gráfico, nessa imagem, nesse círculo laranja, vocês conseguem perceber as pessoas com deficiência? Elas estão fora desse círculo. Esse círculo representa toda a sociedade, com os seus indivíduos, desempenhando seus papéis, usufruindo dos seus direitos e conquistando a sua cidadania. E fora desse contexto, nós temos as pessoas com deficiência. Então, o paradigma da exclusão ele é justamente isso. Ele acontece quando essas pessoas com deficiência não estão inseridas em nenhum espaço ou atendimento. Elas não recebem nenhum atendimento, elas não convivem em sociedade, elas ficam isoladas de todos os contextos. E esse tipo de paradigma, ele está desde os povos primitivos, quando essa pessoa com deficiência era deixada à própria sorte, teria que sobreviver, né, fazendo essa seleção natural, ou na própria Grécia, né, quando a gente pôde ver isso no tópico anterior, quando os pais, as famílias tinham uma criança com deficiência, eles tinham que expor essa criança e decidir pela vida dela, né? E acabavam matando essas crianças. Então, nós conseguimos ver esse paradigma nesses povos, nesses momentos, mas também hoje. Quando uma família, por exemplo, entende essa deficiência como um castigo divino, por exemplo, e cria a culpa ou a vergonha por essa criança, por esse indivíduo, e muitas vezes essa família esconde essa criança, ela fica nos espaços domiciliares, né? Muitas vezes isolada, sozinha, principalmente quando ela chega à idade adulta, porque muitos dos familiares vão trabalhar, passam o dia inteiro nas suas atividades e muitas vezes essas pessoas, quando não estão em espaços segregados, né, eles estão excluídos totalmente mesmo dentro de casa. E a exclusão, ela é isso, ela de um lado a gente consegue perceber a sociedade, né, toda reunida, interagindo entre si. Vemos aí uma imagem de uma família feliz, com filhos. E do outro lado a gente vê as pessoas com deficiência isoladas, né? Então a exclusão é esse paradigma. No paradigma da segregação, ele traz uma novidade. A pessoa com deficiência passa a ser digna
de ser educada, ela pode ser educada, ela é capaz de ser educada, ela pode aprender. Então, esse paradigma, ele surge da necessidade de dar assistência a essas pessoas. Elas precisam ser protegidas, né? Elas precisam ser tuteladas e elas passam a ser consideradas pessoas educáveis. Mas é necessário se ter associações e instituições que tomem para si essa responsabilidade. E aí que surgem as instituições de educação especial. Nesse paradigma da segregação, é o paradigma das instituições de educação especial. Por quê? Porque essas instituições, elas segregam no sentido de que lá só pode estar pessoas com deficiência. Eu não posso matricular uma criança, um indivíduo sem nenhuma deficiência numa PAI, por exemplo, porque lá é uma instituição para pessoas com deficiência. Então, é uma instituição que segrega, é uma instituição segregadora. Ao mesmo tempo que, quando eu estou numa escola regular de ensino, se eu recebo um aluno se eu recebo na sala de matrícula um aluno com deficiência e eu nego a matrícula para esse aluno, eu também estou segregando, porque ali eu só quero as pessoas sem deficiência. Então, é possível também se ter essa segregação em escola comum quanto numa escola especial, certo? Então, esse paradigma é o paradigma que a gente consegue perceber que eles não estão mais isolados, né? Eles estão agrupados, as pessoas com deficiência, mas não estão inseridos na sociedade. Eles estão agrupados em instituições para que eles possam ser tutelados, para que eles possam ser onde eles são institucionalizados e ali eles possam ser educados, né? Mas muitas vezes de acordo com currículos diferentes, né? Eles não são escolarizados, eles são educados. No modelo da integração, esse agrupamento de indivíduos com deficiência, ao contrário do modelo da segregação, eles não ficam fora da sociedade, em instituições especializadas fora da sociedade, separados, à parte, mesmo juntos, mas separados à parte da sociedade. Ao contrário, eles ficam juntos, mas eles ficam dentro dos espaços sociais. Mas eles não desempenham os mesmos papéis e eles não têm acesso aos mesmos direitos, né? No modelo da integração, se nós formos dar um exemplo do espaço escolar, é quando eu recebo um aluno com deficiência, mas eu não disponho de acessibilidade no currículo, eu não elimino as barreiras para que esse aluno possa acessar o conhecimento curricular, por exemplo, para que ele possa se desenvolver habilidades para uma vida independente. Então, a integração é quando eu dou a oportunidade para esse grupo de pessoas com deficiência acessar os espaços, mas eu não dou os meios. Por quê? Porque no modelo da integração, a sociedade não precisa se adaptar, né? Se reestruturar, e sim o indivíduo, né? Que precisa se adaptar. É um indivíduo que precisa se normalizar. Então, o paradigma da integração, ele tem esse viés normalizador, né? Onde se dá um poder muito grande para o saber médico e para os técnicos especializados, porque eles que vão definir quando essas pessoas vão ser capazes de sim serem inseridas nos espaços sociais. E muitas das vezes eles vão ficar nessas instituições especializadas sendo preparados para serem incluídos e muitas vezes eles vão continuar lá uma vida inteira, que as pesquisas apontam que era mais ou menos isso que acontecia. Então, a integração, ela acontece também no ensino comum, quando esse aluno ele fica muito mais fora da sala de aula, por exemplo, do que dentro da sala de aula, porque não há atividades pensadas para ele, não há acessibilidade ao currículo, não há o PEI desenvolvido para ele. Então, ele está junto com os colegas, ele está junto, ele está tendo acesso, mas ele não está desempenhando
totalmente esse direito, né? Ele não está tendo acesso ao conhecimento, não há uma adaptação da escola para ele. Então, a integração é o contrário, se põe ainda sobre o indivíduo essa responsabilidade. Então, a integração ele tem esse caráter ainda terapêutico, ele tem esse viés clínico, esse foco na deficiência e não na sociedade. Na inclusão, ao contrário, você consegue perceber na imagem, nesse círculo azul, todas as pessoas ali juntas, né? Essa diversidade da vida humana, essa diversidade que nossa sociedade tem. Então, todos estão ali juntos, interagindo, desempenhando, tendo acesso aos direitos, desempenhando seus papéis sociais. Então, nessas imagens que eu trouxe para a gente pode perceber nessa imagem abaixo uma professora segurando um livro e no fundo tem um quadro de giz, né, verde, e é uma sala de aula com crianças sentadas enfileiradas e ao lado da professora há uma intérprete de Libras usando uma roupa toda preta e ela está interpretando para a aluna surda que está sentada na frente. Ela está interpretando, né, a aula da professora. Nesse momento, nessa imagem, a gente consegue perceber um momento de inclusão aí? Sim, porque essa criança surda, esse aluno, essa aluna, está tendo o acesso à escola e também está tendo acesso ao que todos estão tendo. Então, enquanto a turma está vendo aquele conteúdo, ela também está vendo, só que com o suporte do profissional de Libras. E a gente também consegue perceber a inclusão arquitetônica, né? Quando a gente observa a eliminação de barreiras arquitetônicas nesse desenho, né? Onde a escola tem rampas, onde as pessoas com mobilidade reduzida podem acessar todos os espaços de forma plena, autônoma, que é o que nós queremos, né? O nosso objetivo enquanto educação inclusiva é dar autonomia a essas pessoas. E aí nós temos ali logo abaixo uma imagem com alguns jovens, né? Alguns sem deficiência e outro com deficiência física, e eles estão conversando, né? Estão no mesmo espaço, acredito que seja um espaço de educação superior, tendo em vista a idade. Então, essa pessoa teve o direito de acessar esses outros espaços, né? De conhecimento. E nós temos a imagem dessa menina que tem síndrome de Down, segurando um lápis e escrevendo no papel dentro da sala de aula, junto com seus outros colegas que não têm deficiência. E aí a gente pode perceber a necessidade, né, de se pensar essa acessibilidade ao currículo, né? Então, ela vai estar sendo incluída se nessa imagem ela tiver tendo uma adaptação, né, tiver sido pensado para ela suportes para que ela possa ter acesso ao conteúdo que está sendo pensado para a turma, mesmo que seja no mesmo campo temático e semântico daquele conteúdo. Bem, nesse slide, eu considero importante nós darmos um pouco mais de ênfase aos paradigmas da integração e da inclusão, a fim de diferenciá-los, tendo em vista que ainda há muita confusão entre esses dois termos, porque são dois paradigmas que praticamente convivem juntos, né? E posso dizer que o da integração hoje é o que a gente mais vê exemplos práticos, né? No nosso dia a dia. Apesar de estarmos buscando a inclusão, estarmos dentro desse paradigma, mas ainda vivenciamos e muitas vezes a integração ao invés da inclusão. A integração, como eu falei, ela valoriza as limitações do aluno muito mais do que as potencialidades, ela vai focar na deficiência, no que falta, e ela busca essa normalização, né? O indivíduo que tem que se adaptar à sociedade. Já na inclusão, a gente considera as limitações desse sujeito, mas nós trabalhamos em cima do que ele pode fazer, das suas capacidades. Né? E na inclusão, eu desloco o foco do indivíduo, eu desloco o foco do orgânico, da condição biológica da deficiência apenas,
né? Eu tiro o foco disso, considero, mas tiro o foco total disso e ponho na sociedade. A questão da deficiência deixa de ser uma questão de ordem estritamente privada e passa a ser uma questão de ordem social, uma questão de ordem política, do direito, né? A inclusão ela passa a ser uma questão de direitos sociais, de direitos de minorias, né? E de direito humano. Então, a inclusão ela sai desse viés terapêutico, ele vai para o viés da lei, para o viés do direito. Por quê? Porque a sociedade que precisa estar preparada para atuar com todos, a sociedade precisa estar preparada para todos, né? Para toda essa diversidade de seres, né? Porque o ser humano ele é diverso. Então, a sociedade precisa estar preparada para todos. Então, o modelo de inclusão é um modelo que não é para a pessoa com deficiência. Nós temos hoje um termo muito usado nas escolas, é o aluno da inclusão. Antigamente a gente falava alunos especiais, né? Hoje a gente mudou, mas é o mesmo sentido. Os alunos da inclusão, os alunos da educação inclusiva. Isso não está certo. Por quê? Porque quando eu penso em educação inclusiva, se eu digo que a minha escola é uma escola inclusiva, se eu digo que no meu projeto político-pedagógico da minha escola eu prezo pela educação inclusiva, inclusão é pensar estratégias diversificadas que possam atender a todos os meus alunos. Todos precisam aprender, todos têm direito de aprender sem discriminação nenhuma. Então, a inclusão ela tem a ver com isso. Todos, inclusive os alunos com deficiência. E para continuarmos pensando, eu vou deixar essa imagem com vocês, para vocês olharem rapidamente, analisarem rapidamente se ela representa uma inclusão, um contexto de inclusão. Bem, não é tão simples quanto parece. Não há uma resposta definitiva para isso, né? Vai depender muito do contexto. Então, a resposta é depende. Depende do contexto em que essa aula foi planejada, depende do contexto em que essa situação aconteceu, para eu dizer se essa imagem representa um processo de inclusão ou não. Se nós formos pensar num contexto A, onde essa aluna está nessa sala de aula, as crianças estão estudando ciências, a professora pensou em trabalhar o clima, o ciclo da chuva, por exemplo, com esses alunos, e essa criança, para não ficar sem fazer nada na sala, a professora encontrou na internet uma atividade qualquer de pintura e colocou para a aluna fazer. Nesse contexto A, vocês acreditam que há uma inclusão? Não, porque não teve intencionalidade e não teve um cuidado para que essa aluna tivesse tendo acesso ao mesmo conteúdo ou então às mesmas habilidades que estavam sendo desenvolvidas com aquela turma, né? Então, tudo foge totalmente do que estava sendo feito com todo o resto. Então, ela está ali, mas ela não está incluída, ela está apenas integrada, ela está apenas posta naquele ambiente. No contexto B, por exemplo, nós temos uma professora que está trabalhando com os seus alunos a quantidade, né, a relação, a associação quantidade e número. Só que essa aluna, ela não conhece ainda nem os números, né? Então, a professora está trabalhando com os alunos todos da turma, quantidade, associação quantidade e número, por meio de outro recurso, mas com essa aluna, ela pensou uma adaptação, porque ela sabe, porque conversou com a professora da sala de recurso, conversou com a auxiliar dessa criança, e ela percebe, ela sabe que ela gosta de atividade de pintura, que ela precisa de uma atividade mais lúdica, que ela ainda precisa conhecer os números primeiro. Então, ela pensou com cuidado, planejou a atividade para essa aluna, pensando essas necessidades e as potencialidades dessa aluna. Então, nesse contexto, nós temos uma integração ou uma inclusão.
uma inclusão, porque ela não está, a aluna não está apenas posta naquele lugar, ela está participando junto com os alunos de toda a turma daquele conteúdo, daquele assunto, mesmo que seja no nível que ela está, certo? Então, nós sabemos que a inclusão é um desafio, que nós vivemos muito mais a integração no nosso dia a dia do que a inclusão, mas é necessário nós continuarmos pensando e nós continuarmos estudando estratégias para que esse processo venha se efetivar no nosso dia a dia. Deixo vocês com esse vídeo, com essa imagem para refletir e espero vocês no próximo tópico.